Bom, a gente volta a falar sobre a situação do Afeganistão. Nessa manhã, o aeroporto de Cabul foi reaberto, reforçando a fuga em massa de afegãos e de cidadãos de outros países que estão justamente no Afeganistão. E sobre o retorno do Talibã ao poder e do discurso do presidente americano Joe Biden, que se eximiu de culpa pela ascensão do grupo terrorista, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Samuel Feldberg. Tudo bem, professor? Muito bom rever o senhor aqui na Jovem Pan. Como vai? Prazer estar de volta, apesar das circunstâncias no sistema internacional. É isso. Professor, antes de falar sobre a questão política, a questão americana, a questão do próprio Talibã, eu pergunto, na avaliação do senhor, professor, qual é a dimensão do drama humanitário dessa situação? Essa é a grande tragédia. O mundo está acostumado a ver trocas de poder em diversos países, mas o que nós podemos esperar dessa mudança no Afeganistão é uma enorme tragédia humanitária, não só daqueles que vão ser obrigados a ficar e se submeter ao governo do Talibã, e nós já vimos esse governo no passado, sabemos o que podemos esperar dele, mulheres, meninas, todos aqueles que estiveram envolvidos com a promoção de valores democráticos no Afeganistão certamente vão ser perseguidos por esse regime fundamentalista islâmico, mas nós vamos ter também uma tragédia humanitária em termos de refugiados. Se estima que dezenas e dezenas de milhares de afegãos vão, de alguma maneira, se deslocar para o exterior. Os americanos estão preparando bases aéreas nos Estados Unidos para receber em torno de 20 mil refugiados, que são aqueles elementos mais sensíveis da sociedade afegã que apoiaram a presença americana no Afeganistão durante esses 20 anos, tradutores que trabalharam com os americanos, assessores que tentaram fazer a construção de um novo governo afegão, e os canadenses também já anunciaram que vão receber em torno de 20 mil afegãos, ou seja, elementos que estiveram de alguma forma envolvidos com o governo afegão durante os últimos 20 anos e os seus familiares. Professor, na sequência, a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, professor. Eu queria uma avaliação do senhor em relação ao papel da China nessa história toda e o que isso pode representar em termos geopolíticos daqui para frente. Nós temos uma situação muito curiosa em relação ao que aconteceu 20 anos atrás, quando os Estados Unidos e a coalizão ocidental invadiu o Afeganistão para derrubar o Talibã do poder. Naquele momento, nós tínhamos uma conjuntura internacional muito distinta da conjuntura de hoje e a ameaça do terrorismo islâmico era tão presente, tão percebida pela China na sua província de Xinjiang, que tem uma maioria de população muçulmana, e também dos russos, que tinham um problema para resolver com a sua população muçulmana no Cáucaso. E, curiosamente, os Estados Unidos se apresentaram como uma solução, não só para o problema americano dos ataques do 11 de setembro, mas também para as preocupações de chineses e russos com as suas populações muçulmanas, onde eles tinham o receio de que esse fundamentalismo islâmico viesse a se desenvolver e representar uma ameaça às suas sociedades. Hoje a situação é completamente diferente e esse governo do Talibã que se instala no Afeganistão teve 20 anos para aprender como funciona o sistema internacional e certamente desenvolveu os seus contatos com as lideranças na China e na Rússia, que são as duas potências importantes na região. Eventualmente também criaram laços com o Irã, apesar de a liderança do Talibã ser sunita e perseguir os xiitas no próprio Afeganistão. Assim que vamos ter provavelmente uma moderação dessa liderança afegã no que se refere ao sistema internacional. Muito diferente daquilo que nós podemos esperar no próprio país e na repressão aos opositores desse novo governo. Professor Samuel Feldberg, na sequência, a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca.
Professor, na justificativa que o presidente Biden deu, ele terminou sua fala dizendo que o objetivo dos Estados Unidos jamais foi o de construir uma nação, né? O de realmente reformar profundamente ali a sociedade afegã. Eu pergunto, então, em duas partes. Primeiro, talvez esse não devesse ter sido o objetivo para justamente evitar um desfecho como esse? E segundo, que lições traz essa situação do Afeganistão para futuras intervenções militares americanas ou de outros, na verdade? Os Estados Unidos sempre foram um pouco esquizofrênicos com a sua política externa. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós temos o exemplo do Vietnã, que foi lembrado nesses dias em função das cenas no aeroporto de Cabul. Mas nós podemos lembrar também da intervenção norte-americana na Somália, que tinha basicamente a mesma proposta inicial, entrar para eliminar uma crise humanitária, eventualmente dar apoio a uma sociedade civil e que se transformou numa armadilha para os americanos. Obviamente, o presidente Biden não é o responsável, isso não é feito dele, ele está simplesmente fechando um ciclo e assumindo a responsabilidade pela efetiva retirada das últimas tropas americanas do país, mas esse é um processo que vem se alongando há muitos anos e foi o presidente Trump que tomou efetivamente a decisão de abandonar o Afeganistão. Agora, a lição para os americanos, mais uma vez, é de que tentar modificar uma sociedade como essa e transformar uma sociedade como essa contra a vontade daqueles que têm condições de se articular para tomar o governo é impossível e vai ser uma lição também para aliados americanos ao redor do mundo que têm que entender que se não há condições de se controlar a população, o território e as forças que estão em conflito, nenhuma intervenção americana vai fazer isso no longo prazo. Professor, do que adiantaram os 20 anos das tropas norte-americanas, do exército dos Estados Unidos no Afeganistão para adiar esse desfecho de agora ou deixar uma boa herança? Do ponto de vista da geopolítica, nós olhamos para o longo prazo e vemos que temos um retorno, em certa medida, à situação de 20 anos atrás. Mas se nós olharmos do ponto de vista da população, do cidadão comum que viveu no Afeganistão nos últimos 20 anos, eles tiveram um pouco de normalidade, um pouco de esperança, sem a opressão que o Talibã representava. Pensem vocês nas mulheres e nas meninas que viviam sob controle do Talibã e que nos 20 anos seguintes puderam, de alguma forma, dar seguimento às suas vidas, ter uma vida com um pouco de normalidade, sem a repressão imposta pelo fundamentalismo islâmico. Então, eu, se tivesse que olhar para trás através dos olhos do cidadão afegão comum, pensaria que talvez tenha valido a pena ter um hiato de 20 anos com um pouco de normalidade nas nossas vidas. Professor, para a gente fechar, o que a ONU pode fazer por esses refugiados, se é que pode fazer alguma coisa? Olha, infelizmente a ONU poderia fazer muita coisa, mas faz muito pouco. Normalmente o que a ONU faz é condenar países pelo que eles supostamente estão fazendo de forma muito pouco justa, sem praticar a justiça no sistema internacional. A ONU não é capaz de impor a estabilidade. Novamente, se as partes em conflito não querem chegar a um acordo, a ONU vem, por exemplo, perpetuando a questão dos refugiados palestinos originários da criação de Israel em 1948 e nunca realmente se engajou na solução desse problema. Temos refugiados africanos, refugiados tamís, não faltam crises de refugiados ao redor do mundo e não é a ONU que tem a capacidade ou o interesse de resolver o problema desses refugiados, infelizmente. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da USP, Samuel Feldberg. Professor, obrigado mais uma vez. Bom dia de trabalho. Até a próxima. Sempre um prazer. Obrigado. Muito obrigado. Agora 9